Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. A Organização das Nações Unidas adotou uma resolução em favor das pessoas com doenças raras em dezembro de 2021. Foi um momento histórico na vida dos pacientes raros e dos seus familiares, porque a resolução reconhece a necessidade de melhorar o atendimento e de criar políticas públicas que levem em conta as suas necessidades. Com o apelo de não deixar ninguém para trás, a ONU passou a promover uma série de ações que contribuem para uma melhor qualidade de vida das pessoas raras. Uma dessas ações é a criação de redes de especialistas e centros especializados em doenças raras. Trata-se de uma maneira de unir forças, tendo como principais aliados os profissionais de saúde, as instituições públicas e privadas, além do poder público. O trabalho em rede é sinônimo de potência e inovação, uma vez que acelera diagnóstico, potencializa tratamento e auxilia o acompanhamento multidisciplinar e integral dos pacientes. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Antoine Daher, presidente da Casa Hunter e fundador da Casa dos Raros e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARAS. Pai de um menino com mucopolissacaridose tipo 2, ou síndrome de Hunter, Antoine comenta como o diagnóstico transformou a sua vida e o incentivou na luta pelas doenças raras. Como pai e profissional engajado na causa dos raros, ele reflete sobre o trabalho em rede, políticas públicas e estratégias para levar um atendimento de qualidade a quem mais precisa, não só nas capitais mais movimentadas do país, mas também em regiões distantes que demandam atenção. Ao lado do Antoine Daher vai estar a Lauda Santos, vice-presidente da FEBRARAS. A partir de experiências com diversas organizações, a Lauda ressalta a importância do trabalho em rede para que possamos evoluir em todo o território brasileiro. Ela comenta que o trabalho em conjunto ajuda na troca de experiências, no acolhimento dos pacientes e na difusão de informações sobre doenças raras. Para a Lauda, formar redes em todos os campos traz um grande potencial de entrega para os pacientes raros que precisam receber um atendimento ético, informativo e também um olhar carinhoso e acolhedor. Confira agora o nosso olhar raro. Em discussão, formação de redes para atendimento de pacientes com doenças raras. Olá, sou Lauda Santos, vice-presidente e cofundadora da FEBRARAS, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Estou aqui para falar para vocês sobre o trabalho em rede. Estou falando de Brasil, 13 milhões de pacientes com doenças raras, uma extensão de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 26 estados mais o Distrito Federal e quase 6 mil municípios. Isso tem levado um processo longo, né? A gente vem trabalhando esse formato em rede, construindo espaços de ação conjunta que envolve principalmente o comprometimento e o engajamento na causa rara. Então, por que trabalhar em rede, né? Essa forma, ela nos permite construir e implementar ações intersetoriais, criando espaço de diálogo entre diferentes campos. No caso específico de doenças raras, a gente está falando de saúde, educação, envolvimento dos stakeholders, dos estudantes da área de saúde, dos voluntários, dos familiares, dos poderes executivo e legislativo e principalmente do paciente e seu familiar. Então, essa linha de cuidado, cada organização tem o seu modo de acolher e de assistir o seu paciente de forma singular, fortalecendo as ações futuras, né? A gente pensa no prognóstico deste paciente, como é que ele deve ser cuidado, como ele deve ser tratado em rede, e principalmente no Brasil, que quase todos eles são 100% SUS. As entregas, cada associação tem a sua, né, seu formato de trabalho. Considerando Brasília, por exemplo, nós temos 11 associações de doenças raras, 5 se uniram para trabalhar em rede. Então, esse espaço foi criado onde a gente leva informação precisa,
a gente acolhe a mãe rara, né? A gente faz uma roda de conversa cuidando de quem cuida. E todos nós temos um envolvimento muito grande porque a maioria tem um familiar com doença rara, com um diagnóstico. Ou outros se envolveram pela causa de forma voluntária. Mas essa é a importância da gente estar trabalhando nesse formato rede, tá? Então, quando a gente vê quais são as vantagens, a gente para pensar que a gente aumenta a capilaridade das ações, né? Quando a gente está todo mundo junto. A gente troca experiências, a gente aumenta a difusão de informação e disseminação em regiões remotas, que são de difícil acesso, não tem energia, não tem internet, entendeu? Então, a gente precisa fazer chegar essas informações para esse paciente com esse diagnóstico em regiões longínquas. A gente aumenta o nosso networking, usamos a internet para capacitar os nossos profissionais, os envolvidos nas causas raras, nos trabalhos em rede. A gente amplia o acesso de forma cômoda, segura. Então, assim, para a gente é muito importante esse trabalho em rede. Estamos falando disso há pouco mais de uma década, né? Então, a gente só vai conseguir fazer as coisas acontecerem, essas entregas serem totalmente efetivas e que a gente possa melhorar a qualidade de vida do paciente a partir do momento que a gente se envolver e fazer esse trabalho de forma profícua. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar pelas doenças raras, falar do nosso trabalho aqui em Brasília, da nossa referência. Trabalhamos a ampliação do teste neonatal em nível nacional, sendo que Brasília já é referência já há alguns anos, a gente já vem triando essas crianças já mais de 50 doenças. Então é isso, a gente precisa estar unidos, trabalhando em rede, e a sugestão vamos formar redes em todos os cantos, né? Vamos fazer isso todo mundo junto. Com certeza a gente vai ter grandes entregas e grandes trabalhos efetivos para esse nosso público que carece, que nos é muito caro, né, e que carece de informações precisas e de um trabalho ético e acolhedor, né, gente? Vamos pensar, gente, não é só razão, nós somos emoção também. Então essa é a importância da nossa rede de trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, por poder falar para vocês. Antoine Daher, seja muito bem-vindo ao nosso Olhar Raro. Você pode contar para a gente, por favor, um pouquinho mais sobre o seu trabalho e a sua trajetória na luta pelos pacientes com doenças raras? Olá, meu nome é Antoine Daher, conhecido por Tony. Eu sou pai de um menino lindo chamado Anthony, que tem uma síndrome rara chamada mucopolissacaridose do tipo 2, ou síndrome de Hunter. A minha luta começou no desafio de entender o diagnóstico do meu filho. Demoramos em torno de 3 anos e meio para descobrir esse diagnóstico e foi uma virada muito grande nas nossas vidas. E a partir daí começou essa luta para não apenas melhorar a vida do meu filho e garantir que ele viva, mas também para mudar o cenário das doenças raras no nosso país. Então hoje estou à frente da Casa Hunter, da Febra Raras, que é a Federação das Associações de Doenças Raras no Brasil, e da Casa dos Raros, que será o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras na América Latina. Eu sou empresário, sou cientista político de formação, mas o mais importante, sou pai do Anthony. A partir de que momento que a gente pode considerar que ocorreram os primeiros avanços em termos de políticas públicas para as doenças raras? Você acha, Tony, que eles foram decisivos quando a gente pensa na formação de centros de tratamento e de redes especializadas em doenças raras? Olha, nós tivemos um avanço significativo em 2014, quando surgiu a Portaria 199, que deu uma visibilidade muito grande para as doenças raras, né? Deu uma guideline, né, para entender, trabalhar e diagnosticar as doenças raras nessa rede de centros que serão habilitados, e alguns deles já foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Nós temos mais de 40 centros, né, que foram submetidos à habilitação no país. Entre eles, apenas 18 até o momento foram habilitados, de várias regiões do país.
Isso não significa que nós não temos outros centros que podem tratar algumas doenças raras, podem diagnosticar, mas o problema, infelizmente, continua o mesmo. Quais são os problemas no mundo inteiro, não apenas no Brasil? Qual é o desafio hoje, o gargalo maior, né, de diagnosticar um paciente com doenças raras? Como funciona essa rede? Hoje o paciente, para ter o primeiro atendimento em genética, infelizmente ele percorre uma fila enorme de milhares de pacientes, fica mais de 1 ano a 2 anos na fila para chegar ao primeiro atendimento. E após chegar ao primeiro atendimento, ele tem um desafio grande até o geneticista de conseguir, né, fazer o diagnóstico correto. E após o diagnóstico correto, vocês sabem que as doenças raras, como a maioria delas são de origem genética, são degenerativa, progressiva, multissistêmica, então precisa, né, de um acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional, precisa também para poder fechar, né, uma orientação e dar um seguimento ao tratamento digno, precisa de passar por uma equipe multiprofissional, precisa fazer outros exames, não apenas o exame de identificação da doença, mas exames tipo cardiológicos, né, exames neurológicos, milhares de exames, passar por ortopedista, por neurologista, por oftalmo, por psicóloga, etc. E nós sabemos que nesses centros habilitados, mais que eles tenham essa equipe multiprofissional, o trabalho não é integrado. Aí que vem o pulo do gato. Então, infelizmente, volta para a mesma saga. Após feito o diagnóstico, o paciente e a família têm que enfrentar essa nova saga de passar por todas essas equipes e de fazer milhares de exames que levam mais de 2 a 3 anos. E tenho certeza, infelizmente, que 30% desses pacientes esperando na fila, eles morrem antes de chegar a ter um tratamento adequado. Então, nós temos que trabalhar para mudar essa realidade, por isso muito importante a gente ter um trabalho em rede. Enquanto nós não temos a solução definitiva, ter um centro adequado em todas as regiões do país que atende de uma forma integrada, né, interdisciplinar esses pacientes, porque o tempo é vida para esses pacientes, nós temos que trabalhar em rede para facilitar o acesso desses pacientes a um diagnóstico rápido, né, a um tratamento rápido, a um tratamento multidisciplinar adequado. Por isso, conhecimento, levar o conhecimento desses centros. Algum centro é mais especializado numa doença, outro em outras doenças. Algum centro tem como fazer um trabalho multidisciplinar, outros não. Então, isso nós temos a obrigação de levar a informação para esses pacientes para tentar amenizar, né, um pouco dessa luta e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, conhecimento, informação, isso é a base, né, de qualquer melhoria de qualidade de vida que a gente precisa trazer para esses pacientes. Em relação aos centros de tratamento, qual que seria a estratégia mais adequada para acolher um maior número de pacientes e trazer maior qualidade de vida para eles? Nas principais capitais e em todas as regiões, os centros multidisciplinares, junto às redes de especialistas, fariam então esse acolhimento completo e conectado, trazendo diagnóstico rápido e tratamento multidisciplinar, Tony? Seguinte, nós sabemos que o Brasil é tipo um continente grande. Então não dá para ter um centro, um lugar só que vai resolver o problema de todos os pacientes no país. Mas nós temos que ter nas 5 regiões do país, uns 5 centros adequados, específicos, apenas para trabalhar as doenças raras, tá? Esse modelo, esse novo conceito tem que ser exigido, né, seja do governo, seja do privado. Então, por isso eu acredito na iniciativa pública-privada para ter esses centros nas 5 regiões do país para fazer identificação rápida, né, e diagnóstico rápido, encurtar a fila de anos, porque a resposta rápida significa uma sobrevida para esses pacientes. E também para ter um tratamento adequado. Agora, esses 5 centros não serão suficientes para resolver o problema do país, aí que vem o trabalho em rede, para poder, após fazer o diagnóstico rápido, encaminhamento rápido, ter uma rede que atende de uma forma adequada esses pacientes encaminhados
por esse centro especializado em doenças raras para fazer o trabalho que aquele centro consegue fazer. Então, mas para isso também nós precisamos de uma política pública adequada para poder facilitar a vida e desburocratizar, né, a vida desses pacientes, e isso começa desde a atenção primária. Nós temos que dar subsídio e capacitação para aquele gestor na atenção primária para separar o joio do trigo, para poder fazer a identificação certa desses pacientes e colocar na fila certa para fazer o encaminhamento certo. Muitos pacientes são atendidos por especialistas errados, encaminhados erroneamente e não conseguem ter o atendimento correto. Então nós precisamos de ter centros adequados que atendem de uma forma correta esses pacientes, de uma forma rápida, para agilizar, né? Seja a orientação para ter um segmento ao tratamento adequado, e via telemedicina trabalhada nesse centro, e junto com rede hospitalar, né? Que serão, vamos dizer assim, que serão conectados a esses centros. Tenho certeza que podemos mudar a vida desses pacientes e mudar a história natural dessas doenças no nosso país. Bom, quando a gente fala sobre centros de tratamento especializado, é importante lembrar também da Casa dos Raros, que é um projeto idealizado aí pela Casa Hunter junto ao Instituto Genética para Todos em Porto Alegre. Quando que surgiu a ideia de criar esse centro de tratamento especializado e qual a importância dele para o paciente e também para os familiares? A ideia de construir um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras surgiu com a necessidade que eu percebi com meu filho, com o próprio filho. Então, no início, como a gente não tinha como construir um centro desse tamanho, então nós implantamos dentro da Casa Hunter um projeto chamado Day Hunter. Porque nós vimos que o paciente ele não pode ficar na rede anos para passar por essa equipe multidisciplinar, que é muito importante, não apenas para o paciente, mas para a família em geral. Para dar orientação, para dar o suporte àquela família, para dar o norte, como vamos trabalhar essa doença, como nós vamos apoiar aquele filho ou filha, né, e dar qualidade de vida para os dois, para o cuidador e para a criança. Então, por isso o Day Hunter ele veio trabalhado em vários estados do nosso país, nos centros hospitalares, a maioria deles, através de um dia na semana a gente junta uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento desses pacientes, diagnóstico ou não, com diagnóstico ou sem diagnóstico, mas para eles ter esse acompanhamento, esse apoio dessas equipes multiprofissional e conseguem passar por essa equipe num dia só, em vez de levar anos dentro do sistema público de saúde. Por isso surgiu a ideia e trabalhamos desde o início para ter, em vez de ter um dia na semana, ter todos os dias na semana através de um centro adequado, específico, apenas para tratar as doenças raras, tratar os pacientes, diagnosticar, dar o seguimento a um tratamento digno e devolver o paciente para o centro ou para o local onde ele reside, através da orientação, através da telemedicina, capacitar os profissionais de saúde para ele ter também a comodidade de ser tratado perto da casa dele. Então essa ideia surgiu de ter Casa dos Raros e para realmente ter um diagnóstico rápido, encurtar a fila que está hoje milhares de pacientes que levam anos, né? E dar dignidade para essas pessoas que necessitam de uma resposta rápida. Nós temos que dar resposta para esses pacientes, nós não podemos colocar esses pacientes na mesma fila que qualquer paciente normal hoje está no SUS. Então, infelizmente, todos têm a mesma fila. Nós temos que ter um fast track, igual temos na agência reguladora, nossa Anvisa, um fast track para aprovação dos medicamentos de doenças raras. Temos que ter uma fila de fast track também para esses pacientes serem atendidos. Então, Casa dos Raros, ela vem para mudar o conceito dentro do SUS, para mudar o conceito no nosso país e no mundo, como nós temos que tratar, como nós temos que agilizar o atendimento a esses pacientes de uma forma digna, eficaz e que traz resultado não apenas para a família, traz resultado para o nosso governo, para o nosso SUS, porque tratar rápido significa economizar dinheiro, não deixar o dinheiro indo para o ralo, porque isso precisa de um novo modelo de gestão, novo olhar, mas olhar com carinho e com amor. E quais são os próximos planos previstos para a Casa dos Raros?
Além de diagnóstico e de tratamento multidisciplinar, existem planos de trabalhar em novas pesquisas, em terapias avançadas e até mesmo capacitar mais profissionais de saúde? É importante também destacar aqui que, se Deus quiser, esse ano nós vamos inaugurar a Casa dos Raros em Porto Alegre, que será o primeiro centro, como a gente falou, né? Um day hospital praticamente, a Casa dos Raros Porto Alegre, em Porto Alegre, e isso, nosso sonho se tornando realidade em breve. A Casa dos Raros em Porto Alegre, ela tem parcerias com o SUS, tem parceria com o governo do estado, com vários hospitais, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ela vai trabalhar não apenas diagnosticar e ter equipes multidisciplinares, e vai trabalhar pesquisa laboratorial, pesquisa clínica, pesquisa de terapias avançadas, mas também, muito importante, que ela vai capacitar os profissionais de saúde, né, para multiplicar esses recursos humanos que vão tratar milhares de pacientes no nosso país, e também vai trabalhar com telemedicina para poder ajudar milhares de pacientes no Brasil inteiro. E ainda nosso sonho não termina aí, temos mais um outro sonho que estamos planejando para São Paulo, para construir o primeiro hospital, não apenas centro de atenção integral e treinamento, mas um hospital completo, integrado totalmente para atender os pacientes com doenças raras em São Paulo, que será o primeiro hospital do mundo. Nós queremos, junto com todos vocês, levar esse caso para o mundo inteiro, não apenas no Brasil, para a gente mudar o conceito de como olhar esses pacientes, como tratar esses pacientes. Eles merecem respeito, e merecem dignidade, e merecem todo o investimento do mundo para mudar a qualidade de vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Olhar Raro. Se você gostou do nosso programa, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê num próximo episódio. Até mais!